Parece um grande filme de Hollywood. Um asteroide assassino em rota de colisão com a Terra. Mas haverá mesmo alguma rocha gigante que ameace dizimar a civilização? A questão não é se vai acontecer, mas quando acontecerá. Há 65 milhões de anos, um asteroide provocou a extinção dos dinossauros. Seremos nós os próximos? Há que procurar esses assassinos cósmicos, avaliar a sua ameaça e analisar as melhores formas de os apanhar antes que eles nos apanhem. A prevenção do Armagedão começa agora. O Universo. Armagedão. Veio algures da cintura de asteroides, entre Marte e Júpiter. Uma gigantesca massa de rocha e cascalho, a girar a toda a velocidade em direção à Terra. O que outrora foi um mero destroço do Big Bang, está agora destinado a ser também o causador de um Big Bang. Atravessando a atmosfera a toda a velocidade, este asteroide gigante torna-se uma força imparável. Quase 2 milhões de vezes mais potente do que a bomba Tsar, o maior engenho explosivo alguma vez detonado. O seu alvo? Los Angeles. A última coisa que os habitantes de LA veem é um clarão, uma bola de fogo e depois... Se este asteroide fosse tão grande como imaginamos, um asteroide com 10 km, falaríamos de uma cratera 10 vezes maior do que isso. Portanto, falaríamos de uma cratera com mais de 80 km. Ou seja, Los Angeles inteira acabaria por se transformar numa gigantesca cratera. Seria a devastação total. Não restaria nada num raio de uns 160 km. É provável que causasse grandes terremotos e jatos de ar gigantescos, tão longe quanto San Diego. Os ventos arrasariam tudo num espaço de 320 km. Mataria tudo num raio de uns 1.600 km. E isso seria apenas o impacto imediato. Cairiam imensos destroços sobre o planeta Terra. Seria como uma árvore natal. Veríamos imensos ornamentos a disparar em todas as direções. E depois veríamos tempestades de fogo, áreas enormes do planeta a arder, libertando ainda mais fuligem e cinzas para a atmosfera e bloqueando a luz do Sol. As temperaturas baixariam drasticamente e é possível que a vida acabasse por se extinguir. O que acabamos de ver é o pior cenário possível de uma colisão de um grande asteroide com a Terra. Os tipos de asteroides que podem causar a extinção de grande parte da vida na Terra, a maior parte das espécies, podem aparecer a espaços de 100 milhões de anos. E não são fenómenos periódicos, não acontecem de 100 milhões em 100 milhões de anos. Podem acontecer a qualquer altura, só que na média acontecem a cada 100 milhões. Portanto, a questão não é se vai acontecer, mas quando acontecerá. A Terra é fustigada por asteroides e cometas desde o início da sua existência. Pouco depois da sua formação, há cerca de 4.000 milhões e meio de anos, o nosso planeta tornou-se um alvo frequente, numa galeria de tiro cósmica. Os asteroides e cometas trouxeram para a Terra, nos seus primórdios, muitos dos materiais orgânicos e água que permitiram a formação de vida. As colisões subsequentes, como aquela que causou a extinção dos dinossauros há 65 milhões de anos, pontuaram a evolução, permitindo que as espécies mais adaptáveis, ou seja, nós, ascendessem ao topo da cadeia alimentar. Portanto, devemos a nossa existência e a nossa posição a esses objetos que, por vezes, constituem uma ameaça. Segundo a base de dados das colisões com a Terra, foram identificadas mais de 160 crateras causadas por impactos. A maior delas é Chicxulub,
que em linguagem maia significa cauda do diabo. Esta cratera, com mais de 177 km de diâmetro, foi feita pelo asteroide que causou a extinção dos dinossauros ao cair sobre a península do Yucatão, no México. A base de dados também inclui a cratera do Meteoro, do norte do Arizona. Atualmente uma atração turística, este buraco com 1,6 km de diâmetro foi causado por um enorme pedaço de minério de ferro cósmico que colidiu com a Terra há cerca de 50 mil anos. Muito mais recentemente, um enorme objeto próximo da Terra não deixou uma cratera, mas fez ainda assim uma enorme impressão. Contendo a energia de uma bomba de 15 megatoneladas, mais de 1000 vezes maior do que a bomba largada sobre Hiroshima, explodiu sobre Tunguska, na Sibéria, em 1908. Nem sequer atingiu o solo. Mas a onda de choque dessa explosão aérea destruiu todas as árvores e toda a vegetação daquela zona. Foi como uma mão gigantesca vinda dos céus para esmagar todas as florestas e árvores. Foi esse o grau de destruição em Tunguska. Se o evento de Tunguska tivesse ocorrido sobre Moscovo, Nova Iorque ou Los Angeles, a devastação teria sido catastrófica. Destruiria por completo a cidade e uma vasta área circundante. Embora as probabilidades de voltar a ocorrer um evento semelhante a Tunguska sejam muito remotas, podendo acontecer talvez uma vez de 500 em 500 anos, a possibilidade de um grande desastre não pode ser ignorada. É por isso que a NASA estabeleceu um programa de objetos próximos da Terra, no Laboratório de Propulsão a Jato. A sua missão é localizar asteroides que possam constituir as mais sérias ameaças para a Terra. O primeiro passo é impedir o Armagedão. Sempre que me perguntam quais são os aspectos mais importantes do programa NEO, ou o Programa de Objetos Próximos da Terra, respondo: os aspectos mais importantes são encontrá-los cedo e encontrá-los cedo. Porque se os encontrarmos 10, 20 ou 30 anos antes de um problema, teremos a tecnologia para os aplacar. O programa NEO emprega 5 telescópios a tempo inteiro, localizados no sudoeste americano e em todo o mundo. Esses telescópios prescrutam os céus em busca de asteroides, sobretudo aqueles que meçam pelo menos 1 km de diâmetro ou mais. Os asteroides com essas dimensões podem causar a devastação em todo o mundo ao caírem. Podemos comparar o processo de busca de asteroides com o processo de descobrir onde é que a nossa bola de golfe vai cair depois de a lançarmos. Imaginem que, em vez de poder ver a bola de golfe continuamente ao longo da sua trajetória, só tenho um punhado de fotografias dela enquanto se move. Agora, tenho de adivinhar onde é que vai cair. Portanto, primeiro tenho de distinguir corretamente a bola no fotograma por entre todos os outros objetos que existam nesse fotograma. Ou seja, árvores, aves ou até outras bolas de golfe que podem não ser a minha. Assim que identificar a bola de golfe em cada um dos fotogramas, preciso de usar o que sei sobre as leis da gravidade para calcular corretamente uma trajetória e adivinhar onde acabará por cair. Da mesma forma, quando procuramos asteroides, temos de tirar fotografias de diferentes partes do céu e distinguir o asteroide das estrelas, das galáxias e de outros fenómenos transitórios, como por exemplo os raios cósmicos. Depois temos de usar as leis da gravidade para encaixar um modelo e uma órbita e calcular onde acabará por ir parar. Nenhum telescópio do programa NEO encontrou mais asteroides do que os telescópios do projeto Linear, ou Lincoln Near Earth Asteroid Research. Localizados no sul do Novo México, descobriram quase metade dos 5.000 asteroides conhecidos que estão próximos da Terra, incluindo cerca de metade dos 700 objetos com 1 km ou mais. Um dos telescópios que usamos para procurar asteroides com o programa Linear está aqui atrás de mim. Não é muito grande, pelos padrões astronómicos. Tem uma abertura de 1 metro, mas o segredo da sua sensibilidade é o quadrado azul que vemos no fundo do telescópio. Trata-se de um dispositivo de carga acoplado.
fabricado especialmente para uma busca de maior resolução numa vasta área. A combinação deste telescópio e desse dispositivo de carga acoplado dá-nos um sistema que ultrapassa 1 milhão de vezes a sensibilidade do olho humano. Esta é a aparência do céu, visto através do telescópio. O que vemos aqui é uma série de estrelas fixas e também uma série de objetos próximos da Terra. Agora vou pedir que processe os dados e os analise para detectar os objetos em movimento. O programa está a analisar os 5 fotogramas e acaba de descobrir uma série de objetos em movimento. Estas coisas que aqui vemos são asteroides da cintura principal. Localizam-se na cintura principal entre Marte e Júpiter. Não constituem qualquer ameaça. Há, pelo contrário, 2 que são muito diferentes. Este tem um movimento oposto ao da cintura principal e vai muito mais rápido. Este aqui atravessa-o. O Linear envia os dados para o Minor Planet Center em Cambridge, Massachusetts, o centro que analisa todas as buscas de objetos próximos da Terra. O trabalho do Minor Planet Center é estabelecer a relação entre as observações de novos objetos próximos da Terra e os existentes, e redefinir as órbitas dos objetos próximos da Terra em geral. E com as órbitas, os outros grupos poderão realizar observações físicas, usando diversos telescópios para determinar as dimensões dos objetos. O Minor Planet Center considera um asteroide potencialmente perigoso se a sua órbita o aproxima dos 8 milhões de quilómetros da Terra. Isso é próximo demais para haver descanso e conquista-lhe um lugar na escala de Turing, um guia que os cientistas usam para categorizar o nível de ameaça que um asteroide representa. A escala vai do 0 ao 10, sendo que o 10 é a destruição total. E o 0 significa que não há qualquer perigo ou uma hipótese muito remota de haver qualquer colisão. O objeto que mais se destacou até agora na escala de Turing foi um asteroide chamado Apophis. E o Apophis recebeu o nome do deus da destruição egípcio. Portanto, o Apophis, a certa altura, recebeu um 4 na escala de Turing. Nas semanas que se seguiram à sua descoberta em dezembro de 2004, houve um período em que pareceu ter 2,7 de hipóteses de chocar com a Terra em 2029. É uma hipótese em 37. São as possibilidades da roleta, não da lotaria. Portanto, nessa altura, todos começaram a prestar muita atenção ao Apophis como uma possível ameaça em 2029. Com cerca de 270 metros de extensão, o Apophis tem a energia de uma bomba de 500 megatoneladas. O suficiente para dizimar uma grande cidade ou provocar um tsunami devastador. Em 2029, o Apophis aproximar-se-á mais da Terra do que o satélite que vos traz este programa de televisão. Apesar da extraordinária proximidade, a análise óptica e por radar posterior pôs de parte a ameaça de uma colisão com a Terra. Um 0 na escala de Turing. Mas durante essa órbita, o Apophis pode passar através de uma fenda, uma área no espaço. Se o asteroide atravessar, haverá uma hipótese em 45.000 de novo encontro com a Terra em 2036. A possibilidade de uma colisão em 2036 é algo que estamos a avaliar com muito cuidado. Temos excelentes oportunidades de observar o Apophis por volta de 2013 e, de novo, por volta de 2021. Nessa altura, com bastante certeza, poderemos dizer se a possibilidade de uma colisão está posta de parte. No improvável caso de a hipótese de impacto persistir, teremos ainda bastante tempo para evitar a colisão através de uma campanha de mitigação de desastres. A mitigação é o passo seguinte para impedir o Armagedão. Como é que evitamos que o Apophis ou qualquer grande asteroide colida com a Terra e provoque uma devastação massiva? A resposta óbvia pode ser a pior das opções. A nossa sobrevivência depende da resposta a esta questão. Se encontrarmos um grande asteroide em rota de colisão com a Terra, poderemos fazer algo para impedir que isso venha a acontecer?
Podemos pensar na colisão de um asteroide como um enorme desastre natural, mas o que o torna diferente dos desastres naturais que conhecemos, como os furacões, os terremotos ou fenómenos afins, é que, em princípio, pode ser prevenido. Portanto, o nosso trabalho não é necessariamente a forma como recuperaremos da colisão, mas a forma como a evitaremos. Trata-se de uma diferença importante. Evitar uma grande colisão com a Terra leva-nos ao segundo passo na prevenção do Armagedão: a mitigação. Neutralizar um objeto próximo da Terra assassino não é tarefa fácil. Que o diga Hollywood. Ou talvez não. O pior que se pode fazer é ver todos os filmes de Hollywood em que homens viris partem no vai-vem espacial até o espaço profundo para colocarem bombas de hidrogênio nesses objetos. Em primeiro lugar, o vai-vem nem sequer consegue percorrer essas distâncias. O vai-vem anda só à volta do nosso planeta. Em segundo lugar, e mais importante, mandar um asteroide pelos ares é o pior cenário possível. Porque, em vez de um asteroide gigantesco, ficaríamos com 2, 3, 4 pedaços, cada um dos quais capaz de causar grande destruição do planeta Terra. Por outro lado, se fosse um grande objeto e tivéssemos tempo suficiente, vários anos, poderíamos tentar destruí-lo na esperança de que os destroços, ou pelo menos a maior parte, não atingissem a Terra. Mas encontraríamos quase de certeza os grandes objetos a tempo. Na verdade, os objetos mais difíceis de travar são os mais pequenos, que são também muito mais numerosos. Se a destruição total, como é o caso de um bombardeamento ao estilo de Hollywood, é demasiado arriscada ou, no mínimo, reservada apenas aos asteroides maiores, há uma forma mais segura de evitar que um objeto próximo da Terra seja perigoso. Isto é, desviando. Se há um asteroide em rota de colisão com a Terra, a melhor solução é alterar-lhe ligeiramente a órbita para que não atinja a Terra, mas se mantenha intacto. O que é muito melhor do que tentar fragmentá-lo. Não podemos fazer com que nada desapareça. Vamos simplesmente fragmentá-lo. Uma bomba vai fazer com que se fragmente, o que poderia ser ainda pior. Seria como receber chumbos de uma caçadeira em vez de um único tiro. Para funcionar melhor, o processo de desvio requer o máximo de tempo de aviso possível. Anos, se não décadas. Basicamente, uma detecção precoce significa um desvio precoce. Sobretudo, quanto mais longe estiver, menos força teremos de aplicar para causar um grande desvio na órbita do asteroide. Para demonstrar esta ideia, vamos jogar hóquei. Quanto mais longe da baliza um jogador lançar o disco, menor o desvio necessário para evitar um golo. No entanto, se um jogador atirar o disco muito mais próximo da baliza, será necessário um desvio muito maior para que o disco não entre. Agora imaginemos que o disco é um asteroide e que a baliza é o planeta Terra. O cenário preferido é o desvio do asteroide através da alteração da sua velocidade. Se o pudermos fazer com antecipação suficiente, por exemplo com 10 anos de antecedência, só teremos de alterar a sua velocidade menos do que 1 centímetro por segundo. Portanto, é uma alteração mínima da velocidade. O efeito cumulativo significará que chegará onde estamos antes de estarmos lá ou depois da Terra ter estado naquela posição. Ou seja, deixará de ser um problema. Para fazer isso, foram propostas várias estratégias de desvio. E com as nossas desculpas a Bruce Willis, nenhuma delas requer uma missão tripulada.
Na verdade, uma missão tripulada estorvaria significativamente estas coisas. Nesta altura, com a tecnologia e os veículos atuais, não nos podemos afastar muito da Terra, e isso limita muito a nossa capacidade de resolver um destes problemas, quando a altura ideal para encontrar o asteroide pode ser o lado oposto do Sol. Uma estratégia de desvio avançada pelos investigadores franceses propõe usar um asteroide que não constitua uma ameaça para desviar da rota um objeto que se dirige à Terra. É a estratégia asteroide contra asteroide. Não está totalmente fora da esfera da possibilidade. Tentar estacioná-lo onde queremos sem que atinja a Terra é por si só questionável. Só temos um certo número de objetos desses próximos da Terra. E encontrar um que possa ser facilmente desviado para perto da Terra, é óbvio que estamos a falar dos mesmos asteroides que podem correr o risco de atingir a Terra para começar, portanto, não sou a favor de trazermos um para perto de nós com o fim de o usar depois. E a possibilidade de atingir um grande asteroide mais tarde é bastante remota. Não precisamos de algo tão grande para termos energia e balanço para o desviar. Outra proposta vem da Agência Espacial Europeia. Prepara planos para uma missão chamada Dom Quixote. Em vez de lutar contra moinhos de vento, a agência planeia alterar a rota de um asteroide não agressivo, lançando uma nave espacial chamada Impactor Cinético contra ele. A primeira coisa que eu utilizaria seria um impactador cinético. É muito simples e, pelo menos, sabemos que podemos contar com um efeito mínimo. Podemos lançar algo suficientemente grande e a uma velocidade suficientemente alta daqui a pelo menos 10, 20 anos para desviar um asteroide num raio de várias centenas de metros. As estratégias do impacto cinético e do asteroide contra asteroide requerem uma gigantesca colisão para desviar um objeto próximo da Terra que seja perigoso. Mas outras propostas sugerem que talvez seja possível impedir o Armagedão com um mero feixe de luz. Há várias formas de impedir o Armagedão. Alguns propõem um impacto gigantesco e brusco que afaste literalmente da rota um asteroide que se dirija para a Terra. Outros sugerem que a missão pode ser cumprida sem uma colisão, usando outros meios. Por exemplo, uma explosão nuclear para desviar o asteroide perigoso. Detonamos a arma a pouca distância da superfície. O principal efeito será que a energia, idealmente na forma de neutrões, penetra a superfície. Aquecemo-la e rebentamos com pedaços da superfície. A área afetada será vasta e reduzimos as hipóteses de se fragmentar. Mas há um problema. A utilização de bombas nucleares é proibida no espaço pelo Tratado Internacional. Mas se um asteroide ameaçar a nossa própria sobrevivência, isso importará? Em termos de estratégia de mitigação, tenho boa impressão sobre a utilização de armas nucleares. E creio que seja o mais eficaz. É certo, não foi testado, mas mais nada do que temos o foi. E, pessoalmente, preferia desviar um objeto do que sacrificar a América do Norte. Se tivesse de ir a tribunal depois, iria sem problemas. Mas não temos de fazer explodir um asteroide para o desviar. Métodos mais seguros incluem a utilização de velas solares. Estes refletores orbitais, segundo os defensores desta teoria, poderiam concentrar os raios do Sol sobre um asteroide. O calor gerado vaporizaria a rocha da superfície,
criando um jato de material que projetaria o objeto para longe de uma trajetória terrestre. E há os lasers. Se são suficientemente fortes para cortar o metal mais duro e realizar cirurgias delicadas, talvez uma versão mais potente pudesse desviar um asteroide. O laser é muito atraente porque é mais económico. Basicamente custa menos, é mais fácil de fazer. Podia ser uma nave espacial robótica. O laser aponta um feixe de luz ao asteroide, que provoca a projeção de material da sua superfície, e isso faz mover o asteroide. Não temos de transportar material para o espaço para exercer força sobre o asteroide. O laser pode ser apontado de forma muito precisa, é muito gradual, pode ser feito ao longo de um período de 3 meses. Os investigadores descobriram as potencialidades do laser por acaso na década de 1980, enquanto faziam experiências com pulsações breves sobre uma placa de silicone, material semelhante ao da superfície de um asteroide. Basicamente, montámos uma câmara de filmar em sincronia com o laser para fazer filmagens passo a passo do material a deixar a superfície da placa de silicone. E ficámos surpreendidos com o que descobrimos. Ou seja, vemos mesmo pedaços de material a saltar, vemos-los vaporizar. Foi uma descoberta científica e o nascer de uma nova tecnologia. Por muito significativa que fosse essa descoberta, continua a haver uma grande diferença entre uma placa de silicone e um asteroide. Mas pode ser realizada, segundo alegam os defensores deste método, com uma pulsação de laser 5.000 vezes mais forte do que as que usamos diariamente na Terra. Este super laser, movido a foguetes e painéis solares, poderia estacionar a 5 km de um asteroide e usar depois uma série de pulsações breves, em vez de uma contínua, para o desviar. A razão para as pulsações é que uma pulsação muito breve pode conferir intensidade suficiente à superfície do asteroide para que o material exploda. Quando esse material explode do asteroide, empurra-o para a direção que pretendemos. Também precisamos de uma pulsação muito breve, porque quando a pulsação do laser atinge a superfície, cria uma nuvem de material que surge do asteroide. Essa nuvem de material absorverá qualquer luz adicional enviada para o asteroide. Portanto, é extremamente importante concentrar toda a energia da luz nessa área do asteroide durante esse breve período de tempo, antes de se formar a nuvem negra. Para alguns especialistas, os lasers e até as velas solares poderiam, pelo menos em princípio, funcionar. A luz intensa que ambos emitem é ajustável e adaptável a todos os tipos de asteroides. E o material projetado, meras nuvens de poeiras, não constituiria qualquer ameaça para a Terra. Mas os possíveis inconvenientes poderiam ser excessivos. Manter a fonte de laser ou um grande espelho solar no lugar correto é muito difícil de concretizar e tem de ser feito por muito tempo. Quanto à reflexão solar, há também a questão das poeiras que são projetadas para o ar. O que farão ao espelho solar? Há, portanto, problemas significativos a longo prazo. Não sabemos se será possível no futuro. Atualmente está, sem dúvida, para lá das nossas capacidades. Temos agora lasers contínuos que produzem mais potência, 25 kW, 50 kW, que foram feitos para objetivos militares. Produzem mais potência do que é necessária. O tipo que propomos requeriria pegar nos lasers de pulsações ultrabreves e aumentar a potência até pelo menos uns 5 ou 10 kW. Um esforço conjunto poderia provavelmente fazer isto dentro de 5 a 10 anos. É algo que pode ser feito se houver vontade. E por que parar num único laser? Um dia poderá haver uma frota deles colocada permanentemente à volta da Terra para agir como escudo defensivo contra os asteroides que nos ameaçam.
Evitaria o perigo de lutarmos desordenadamente à última da hora para resolver o problema e ter de enviar engenhos nucleares, armas nucleares para o espaço para tentar explodir o asteroide, o que é provavelmente uma má ideia. Os lasers mostram potencial enquanto desviadores de asteroides, mas só daqui a muito tempo é que serão uma opção viável. Até lá, há outra proposta de mitigação que merece muita atenção. É fruto da imaginação de dois ex-astronautas que insistem que é a única forma real de impedir o Armagedão. De todas as propostas para impedir o Armagedão, a mais eficaz pode bem ser um aparelho chamado trator da gravidade. Apesar de ser um empreendimento tão complicado, tem por base um princípio muito simples. Sabemos que tudo o que há no espaço tem uma atração gravitacional. Portanto, os próprios asteroides têm uma atração gravitacional. E também sabemos que uma nave espacial interage gravitacionalmente com o asteroide. Portanto, se a nave se aproximasse do asteroide o suficiente, podia começar a atrair o asteroide lentamente para fora do curso dele, se fosse apanhado a tempo. Desenvolvido pela Fundação B612, que recebeu o nome do asteroide do clássico literário O Príncipezinho, o trator da gravidade está a ganhar popularidade graças ao esforço dos seus principais defensores, dois ex-astronautas, Ed Lu e Rusty Schweickart. O trator da gravidade é um conceito de desvio muito ligeiro, mas muito preciso. Portanto, não recomendamos que seja usado para o chamado desvio primário, ou seja, para fazer com que o asteroide falhe a Terra. Mas assim que o fizermos com um impacto cinético, que é uma manobra muito imprecisa, podemos usar o trator gravitacional para fazer um ajustamento de grande precisão, ao que fizemos com o desvio primário. O trator da gravidade é um dos raros mecanismos de desvio de asteroides que é, de alguma forma, realista. Os únicos dois que são provavelmente realistas agora são o impactor cinético, onde basicamente vamos contra o asteroide com uma nave espacial, ou o trator da gravidade. À exceção desses dois, a maior parte é ficção científica. Usando sobretudo a tecnologia existente e alimentado por uma combinação de motores de íons e de painéis solares, o trator da gravidade tem mais ou menos o tamanho e o peso de um carrinho de golfe. Não muito grande, pelos padrões das naves espaciais, mas suficientemente grande, segundo os seus defensores, para terminar o trabalho depois do impacto cinético. Este asteroide está a girar à volta de um eixo e eu apareço com o trator da gravidade e estaciono aqui. Quero puxá-lo naquela direção, portanto, apesar de estar a girar, eu nunca lhe toco. Apenas estaciono diante dele, se for nessa direção que o quero puxar, e fico ali enquanto gira. Digamos que se o asteroide tiver 91 metros de diâmetro, vamos ter de flutuar a cerca de 75 metros do centro da gravidade desse asteroide. Ou seja, a cerca de 1,5 raios do asteroide que gira. Não deixo que a gravidade do asteroide me atraia. Tenho de acionar os propulsores do motor de íons para o lado para não o rebentar. E ao fazê-lo fico ali mesmo, durante uma semana, um mês, um ano, o tempo que for preciso. Os motores de íons têm capacidade para funcionar durante largos períodos de tempo. E agora, como tenho um transponder de rádio no meu trator de gravidade, a Terra pode localizar-me com muita precisão. E eu sei exatamente a alteração de órbita que fiz ao asteroide. Estamos a moldar de novo o sistema solar sem tocarmos em nada.
Essa capacidade de fazer movimentos controlados e precisos é a vantagem principal do trator da gravidade. O que precisamos de fazer é certificar-nos de que, após termos desviado qualquer asteroide, ele não volta para nos acertar mais tarde. O que um trator da gravidade nos permite fazer é medir com precisão para onde se dirige e fazer pequenas correções à sua rota para termos a certeza que não voltará para nos atingir. Apesar dessa vantagem, o maior inconveniente do trator da gravidade é ser uma força muito pequena. Talvez seja demasiado pequena para fazer a diferença no caso de um asteroide muito grande. O trator da gravidade precisa de muito tempo e de um asteroide pequeno para ser eficaz. Teria de ser muito inferior a 1 km, talvez entre 150 e 300 metros, algo do tamanho do Apophis, ou mais pequeno. Se falarmos do que é necessário para um asteroide maior e não tivermos assim tanto tempo para nos dedicarmos a ele, então é provável que o trator da gravidade não seja um método de eleição. Mas acontece que o tempo estimado entre a altura em que destruímos que é possível o impacto do asteroide e a altura do seu impacto é de muitas décadas. Portanto, a maior parte das vezes temos tempo para agir. Quando formos atingidos por algo dessas dimensões, vamos ter tecnologia que nem conseguimos imaginar agora. Portanto, haverá algo mais e não o trator da gravidade. Mas se tivermos de agir já, poderíamos fazê-lo. Ou seja, podemos proteger já a Terra dos impactos de asteroides se fizermos o nosso trabalho. Para demonstrar a eficácia do trator da gravidade, a Fundação B612 pretende executar um desvio teste de um asteroide inofensivo até 2015. É muito importante porque se encontrarmos um asteroide demasiado perto e que possa colidir com a Terra e decidirmos termos de o desviar, não será uma boa altura para o voo experimental. Temos de fazer o voo experimental antes para resolvermos quaisquer eventuais problemas. A solução está em convencer a NASA que deve demonstrar esta capacidade antes de acabarmos por ter de a usar. É esse o problema. Estamos a lidar com milhões de vidas. É simples e barato fazer um ensaio. Portanto, façamos esse ensaio para ficarmos a saber. Isto leva-nos ao terceiro e último passo para impedir o Armagedão. Quem é que decide quando e o que fazer se um asteroide nos tiver como alvo? Há 3 passos fundamentais para impedir o Armagedão. A detecção e a mitigação são os primeiros 2. O terceiro, talvez o mais complicado dos 3 passos, é quem decidirá quando agir. Neste momento, se soubéssemos que algo vinha aí, seria provável que ficássemos desorientados e não fizéssemos nada a tempo. Creio que é importante termos algum tipo de manual. Quando o asteroide aparecer, o que é que fazemos? A resposta a esta questão torna-se urgente à medida que surgem maiores e melhores telescópios, como os Pan-STARRS, uma sigla inglesa para Vigilância Telescópica Panorâmica e Sistema de Resposta Rápida. O Pan-STARRS é um projeto da Universidade do Hawaii que pode bem vir a revolucionar a busca de objetos próximos da Terra. A ideia é ter um telescópio panorâmico com um enorme campo de visão, que possa ver cada vez mais longe no espaço, mais rapidamente e que cubra muito mais céu todas as noites. Os novos programas como o Pan-STARRS vão aumentar o índice de descobertas. Assim que encontrarmos a grande maioria desses objetos, poderemos facilmente localizá-los daqui a 100 anos e ver se algum deles constitui ou não um problema. Alguns especialistas previram que nos próximos 10 a 20 anos poder-se-á descobrir cerca de 1 milhão de objetos próximos da Terra.
para além dos mais de 5.000 que já encontramos. Mesmo com esse aumento exponencial, ainda é possível que um objeto espacial, talvez um cometa, possa passar despercebido e nos atinja. Os cometas surgem literalmente do nada. Vêm dos cantos mais recônditos do Sistema Solar. E depois de surgirem, podemos ter apenas alguns anos ou menos para pôr em prática alguma tentativa de desvio. Portanto, não temos a certeza de que haja um cometa em rota de colisão com a Terra. Mas os cometas não passam pela Terra muitas vezes. Portanto, temos muita confiança de que o perigo predominante para a Terra venha dos asteroides. É possível, neste momento, virmos a ser atingidos por um asteroide que não tínhamos localizado. Há muitas sondagens em curso, mas estão mais focadas em procurar asteroides com 1 km ou mais de extensão. Há objetos com 150 metros que nos interessam bastante e só encontramos uma pequena percentagem deles. Portanto, há que fazer muito mais sondagens no futuro para encontrar estes objetos potencialmente perigosos. Neste momento não há protocolos sobre o que fazer, quando agir e de quem será essa decisão, caso haja a iminência de um impacto sobre a Terra. Afinal, quem tem a autoridade e a capacidade de proteger a Terra? A agenda atual da NASA é encontrá-los, segui-los e caracterizá-los fisicamente. Qual é a sua constituição? Como se compõem? Ainda não têm em agenda a forma de os mitigar. Podemos imaginar que o impacto de um asteroide seria um problema internacional. Portanto, será necessária a cooperação internacional para decidir quem faz o quê e quando. As decisões internacionais são extremamente lentas. Creio que é importante que os países se reúnam e falem sobre o protocolo quanto à tomada de uma tal decisão. E se começarem a discutir em jogos de palavras, quando o encontrarem, poderão esgotar o tempo nisso antes de agirem. A boa notícia é que isto poderia unir o mundo inteiro em torno de algo que nos afeta a todos. E poderíamos trabalhar todos em conjunto para o resolver. O mundo inteiro está em risco. Não é apenas um país, nem apenas nações que estão no programa espacial. Embora as nações que já estão no espaço possam acabar por assumir a responsabilidade de fazer algo, quem é que pagará por isso? Quem é que dará a ordem para avançar? Quem é que assumirá a responsabilidade? Estamos a trabalhar com as Nações Unidas para que se preparem para tomar decisões. A Associação de Exploradores do Espaço, uma organização internacional de pessoas que já foram ao espaço, apresentará recomendações às Nações Unidas em 2009 para uma preparação para colisões com a Terra. É um primeiro passo. Entretanto, as opiniões destes especialistas são as perspectivas mais bem informadas sobre esta questão. Precisamos de pensar que se trata de algo que é importante para a Terra, é importante para as crianças, é importante para quem vier depois de nós. E é nossa vontade prepararmos-nos nesta altura para lhes deixarmos os instrumentos, para que, caso a ameaça surja mais tarde, haja recursos, a capacidade e o conhecimento para resolver a ameaça. Podemos vir a ter outro Tunguska, um evento capaz de dizimar toda uma cidade. No entanto, uma escala de milhões de anos, talvez daqui a 50 milhões de anos, pode haver um evento que provoca a extinção da vida. É prudente tomarmos medidas hoje, porque ninguém sabe quando ocorrerá o próximo impacto. Só sabemos que vai acontecer. Curiosamente, não estou preocupado com a possibilidade de um impacto no futuro mais próximo. Sei quais são as probabilidades e é improvável. Mas também é improvável que nos metamos num avião e que ele se despenhe e, no entanto, continuamos a gastar imenso dinheiro para tornar os aviões seguros. Temos diversas formas de o fazer. Para mim, trata-se de um quase problema atuarial. Vamos determinar qual é a ameaça e evitá-la. Pim Pam Pum, produção audiovisual.